Eu sei que você gosta de investimentos seguros, que tenham liquidez, que ganham acima da inflação e, se possível, que você consiga dobrar o seu patrimônio num curto espaço de tempo. E é justamente isso que eu vou te apresentar nesse vídeo, sem enrolação, sem firula, direto ao ponto. Então, já separa o seu cafezinho aí que te garanto que em poucos minutos você vai aprender tudo isso e muito mais. Pessoal, esse tipo de investimento que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é muito raro no Brasil, mas não é a primeira vez que acontece. Então eu preciso te mostrar o quê? Quando que aconteceu e quais foram os riscos da época e agora como é que está o nosso cenário atual para ver se vale ou não vale a pena investir nesse título, nesse investimento que eu vou te apresentar. O investimento que eu vou apresentar para vocês é o título do Tesouro IPCA mais 2032 que está pagando o juro real acima de 8%. E isso, pessoal, é raridade. Olha só que interessante essa informação aqui na tela. Juro real acima de 8% apareceu em menos de 10% dos dias de negociação desde 2015. Olha só que loucura! Desde 2015, em menos de 10% dos dias de todas as negociações dos títulos públicos aqui no Brasil, apareceu essa taxa acima de 8%, para você ver como é raro esse tipo de investimento que estamos aqui atualmente. E aí, aqui na tela você também vê uma informação muito importante. Lá em 2008, teve a crise do subprime, que os juros reais dispararam globalmente, arrastando esses títulos públicos aqui do Brasil lá para cima. Ou seja, lá em 2008 teve a crise lá nos Estados Unidos, mas afetou globalmente. Depois, em 2015 e 2016, igual vocês acompanham aqui na tela, teve a crise política interna aqui no Brasil. Vocês lembram da época da Dilma Rousseff, que ela foi impeachmentada? Pois bem, naquela época o Brasil estava um caos, todo mundo estava falando que o Brasil iria virar Venezuela e as taxas dos títulos públicos dispararam. É justamente essa crise de 2015/2016. E agora, pessoal, em 2026, o que acontece? Tem o risco fiscal, tem um ano eleitoral, igual vocês acompanham aqui na tela, mais a inflação acima da meta, mais juros globais pressionados. Ou seja, é um combo perfeito do caos e os juros reais que o título público está te pagando acima de 8% da inflação. E agora, direto ao ponto, eu vou te apresentar algumas simulações e depois vou te falar se existe ou não existe risco, beleza? E para essa simulação ficar a mais verídica possível, com os dados atuais de hoje, a gente entrou aqui agora no site do Tesouro Direto e eu vou colocar aqui, pessoal, em investir. Isso daqui você pode fazer lá um acesso no site do Tesouro Direto, fazer o seu login com a sua senha para você fazer as simulações que você desejar, com o tempo que você quiser e principalmente com o capital que você vai aportar, beleza? Então, olha só, eu coloquei aqui em investir e vou colocar num título indexado à inflação, igual vocês acompanham aqui do lado. E logo ele já aparece, Tesouro IPCA mais 2032. Olha só essa taxa aqui, 8,28%. O que isso significa? Que o Tesouro, que o governo está te pagando 8% acima da inflação. E a inflação vai variar de acordo com os anos, ou seja, em 2026 pode ser 5%, lá em 2027 pode ser 7%, em 2028 pode ser 4%. Então isso daqui, pessoal, vai variar. A inflação ela varia, mas a taxa aqui de 8,28% você já está travando no momento da sua compra, no momento do seu investimento. E a gente vai simular isso daqui agora. Ver detalhes e simular. Olha só que interessante esse histórico das taxas aqui. Ele está mostrando 30 dias. Inclusive, olha só, vou colocar aqui um ano para vocês terem noção de como que isso aqui está interessante. Olha só, no último ano, pessoal, olha só como está em ascensão das taxas, chegando a 8,47% lá em 19/6/2026. Agora está em 8,28%, que é uma taxa extremamente alta, extremamente excelente para você investir. Olha só que interessante. Simular investimentos. Quanto quer investir hoje? Digamos que você tem aí R$ 1.000 parado aí na sua conta. Olha só, R$ 1.000 parado aí na sua conta e você não vai fazer mais nada, mais nenhum tipo de investimento. R$ 0 durante os próximos meses. E aí você coloca aqui para simular. E aqui você pode simular o valor que você quiser. A gente já enxerga aqui, pessoal, olha só isso daqui, valor bruto. R$ 2.037,92, o imposto de renda de R$ 155,00 e o valor líquido de R$ 1.858,24. Ou seja, você dobrou o seu patrimônio de forma bruta e de forma líquida ali quase dobrando também. Mas eu vou te apresentar agora um slide que vai ser tipo
fechar esse conhecimento aqui para você ver se vai ser interessante ou não. A gente acompanhou lá no site agora, se a gente colocar R$ 1.000 de investimentos hoje, em 2032 eu terei R$ 2.000 de forma bruta. Se a gente colocar 10 mil, eu vou ter 20 mil. Se a gente colocar 1 milhão, eu vou ter 2 milhões. Se eu colocar 10 milhões, eu vou ter 20 milhões. Ou seja, está dobrando o seu patrimônio até 2032. Mas olha só, espera aqui um pouquinho na tela que você vai entender. A gente está colocando um cenário aqui conservador de 4,5% de inflação. A taxa nominal aproximadamente de 13,1, ou seja, 4,5% de inflação mais os 8,28% que ele está pagando atualmente. O valor bruto de R$ 20.966, aqui eu estou colocando um investimento, uma simulação de R$ 10.000. O valor líquido, R$ 19.321, igual vocês acompanham aí na tela. Beleza? A rentabilidade líquida, pessoal, 93,2%, ou seja, quase dobrando o seu valor investido. Agora, digamos que a inflação do Brasil não seja 4,5%, fique acima da meta, que é a perspectiva dos economistas para os próximos anos. Olha só que interessante, 5,5%. Você teria uma taxa nominal aproximadamente de 14,2% ao ano, ou seja, 5,5% da inflação mais os 8,28% que ele está te pagando hoje. Um valor bruto de R$ 22.198 e um valor líquido de R$ 20.368, aplicando os R$ 10.000. Rentabilidade líquida 103,7%. Ou seja, pessoal, no cenário mais conservador, com a inflação de 4,5% ao ano, você está praticamente dobrando o seu patrimônio. Isso aqui, pessoal, é o mais interessante, você está travando. Por que eu falo travando essa taxa? Porque essa taxa de 8,28%, ela é uma taxa pré-fixada, você está comprando ela aqui agora, você está travando essa taxa até o vencimento, até 2032. A inflação, ela vai variar, ela pode ser 4,5, ela pode ser 5, ela pode ser 7, ela pode ser 3, ela pode ser 2, independente. A variação da inflação, ela vai ocorrer nos próximos anos, mas a taxa que você está adquirindo agora, ela fica pré-fixada, ou seja, 8,28% acima da inflação. É o juro real que o governo está te pagando agora para você investir, para você emprestar dinheiro para o governo atualmente. Existem 5 riscos ao se investir no Tesouro IPCA mais 2032 e eu vou te falar um por um agora. O primeiro deles, está aqui na tela, marcação a mercado. O preço oscila todo dia, mesmo sem você vender nada. Bruno, o que é isso? É um título de renda fixa, mas variando. Como funciona isso? A marcação a mercado, pessoal, é o seguinte. Você está adquirindo um título hoje, IPCA mais 2032, com a taxa de 8,28% ao ano. Beleza. Digamos que no mês seguinte, ou daqui a um ano, essa taxa esteja em 9%. O que vai acontecer com o seu título? Ele aumentou a taxa, mas o valor do seu título diminuiu. Ou seja, o preço que você vai comprar ele atualmente é menor. Ou seja, você vai ver uma variação negativa lá na sua conta. Bruno, e se eu levar até 2032? Se você levar até 2032, tá tudo certo, tudo garantido. 8,28, você não vai ver variação negativa nenhuma na sua conta, beleza? O inverso também é verdadeiro, ou seja, se você comprou um título hoje de 8,28% acima da inflação, mas digamos que daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, essa taxa de 8,28% não exista mais. E sim, agora está pagando IPCA mais 6, digamos assim. Ou seja, o título vai valorizar muito em detrimento da taxa. A taxa caiu e o título valorizou. Ou seja, você vai ver um ganho muito grande na sua conta aí da corretora. Então, resumindo a marcação a mercado, se essa taxa de 8,28% subir mais ainda, o seu título vai cair. Variação negativa na conta. Se a taxa dos juros cair, ou seja, de 8,28% cair mais, 8, 7, 6, 5, 4, a sua variação do título vai ser muito positiva e você vai ver um saldo muito positivo na sua conta. Isso, pessoal, é o resumo da marcação a mercado de forma muito simples. O segundo risco que eu coloquei aqui é isso daqui, ó, venda antecipada. Precisar do dinheiro antes de 2032 pode significar vender no prejuízo. Ou seja, aquilo que eu expliquei anteriormente. Caso essa taxa de juros hoje suba para 9%, mas em 2027, em 2028 você precisa vender esse título, ou seja, você vai ter uma variação negativa na sua conta. Então, pessoal, aqui a gente tem duas informações importantes.
Primeiro da marcação a mercado e da venda antecipada, mas principalmente, se você for comprar esse título, leve até o vencimento, ou seja, até 2032 para você ganhar dinheiro e não ver nenhuma variação negativa na sua conta. O terceiro risco que eu coloquei é o risco fiscal e político. Parte da taxa alta reflete desconfiança com as contas públicas, ou seja, a gente está no ano eleitoral e tudo pode acontecer. O governo pode gastar de forma desenfreada e essas taxas aumentarem mais. Ou não, ou ele simplesmente pode falar assim, caraca, estou gastando muito aqui e agora eu vou pisar no freio para a gente conseguir estabilizar essas contas públicas aqui. Tudo pode acontecer. É um risco fiscal, é um risco político que está aí na mesa para você ver se vale ou não vale a pena. O quarto risco é isso aqui, ó, prazo longo demais. Não é para reserva de emergência nem para objetivo de curto prazo. Pessoal, estou falando aqui no título de 6 anos. Eu considero, pessoal, 6 anos, você dobrar o seu patrimônio muito interessante. Mas tem muita gente que vai falar assim, então eu vou colocar nesse título, já que está pagando 8,28% acima da inflação, eu vou colocar nesse título aqui para minha reserva de emergência, para um objetivo de curto prazo. Não faça isso, pessoal. Objetivo de curto prazo, reserva de emergência é CDB, é Tesouro Selic, aquilo ali que é uma taxa pós-fixada. Jamais coloque dinheiro de curto prazo ou dinheiro de reserva de emergência ou reserva de oportunidade nesses investimentos aqui indexados à inflação. E o quinto e último risco que eu coloquei como risco, mas na verdade eu nem considero risco, é o imposto de renda regressivo. Quanto antes vender, maior a alíquota do imposto de renda. Lá em 2032 você vai pagar 15% de imposto de renda. Mas digamos que você comprou ele agora e ano que vem você vai ter que vender ele por algum motivo, a alíquota do imposto de renda é maior. E aí vai depender do prazo que você for vender esse título. E agora muita gente está ficando com a pulga atrás da orelha pensando assim, poxa, então vale a pena eu colocar uma parte do meu patrimônio que estava lá no Tesouro Selic, que eu nem ia mexer nele agora, mas vale a pena eu tirar uma parte dele e colocar nesse Tesouro IPCA mais 2032? Olha só que informação interessante aqui na tela para você. IPCA mais 2032 versus CDI. Quem ganha em 6 anos? Olha só que interessante. O CDI médio, pessoal, do Brasil é em 11% ao ano. Se a gente colocasse 10 mil aplicados a 11% ao ano na média, teríamos R$ 17.398 daqui a 6 anos. CDI médio de 12,5%, porque, pessoal, a nossa taxa hoje está em 14,25%, mas a tendência é que ela caia nos próximos meses, nos próximos anos. Então, coloquei aqui CDI médio de 12,5% ao ano, R$ 18.732 daqui a 6 anos. Agora o IPCA mais 2032, com a inflação de 4,5%, 4,5% sendo conservador, viu, pessoal? Olha só, o valor R$ 19.321. O IPCA mais 2032, com a inflação de 5,5% ao ano, ou seja, acima do teto da meta, a gente ganharia R$ 20.368. Lembrando que tanto o Tesouro IPCA mais 2032 quanto o Tesouro Selic, eles têm tabela de imposto de renda de forma regressiva. Quanto antes você sacar, mais imposto você vai ter que pagar. Quanto mais você levar até o vencimento, menos imposto de renda você terá que pagar. Então, pessoal, a gente trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida real, às vezes você está com um dinheirão aí parado no Tesouro Selic, às vezes no CDB, às vezes na poupança, e fala assim, cara, não vou precisar de uma parte desse dinheiro aqui agora, nesses próximos 6 anos. Então, eu vou colocar uma pequena parte desse dinheiro lá indexado à inflação, com esse juro travado de 8,28% ao ano, que é uma excelente taxa. Isso é a estratégia que você vai usar. Às vezes você vendeu um carro, às vezes você vendeu um lote, às vezes você vendeu uma casa e não vai precisar disso. Ou melhor, às vezes você vai precisar, vai estar com um planejamento aí de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer alguma viagem. Lá em 2032, daqui a 6 anos, um planejamento. Então você fala assim, eu vou colocar o meu dinheiro aqui agora e vou só sacar lá em 2032, que eu vou dobrar o meu dinheiro. Olha só que interessante, desde que você saiba o que você está fazendo. E eu te garanto que, pelo menos a minha perspectiva, né, com esse vídeo, era te mostrar esse tipo de investimento e se vale ou não vale a pena para o seu perfil de riscos, para o seu perfil de investidor. Bom, chegamos à parte final desse vídeo e eu espero de verdade que eu tenha atingido meu objetivo, que era te apresentar um investimento de forma líquida, de forma segura, acima da inflação e que dobrasse o seu patrimônio nos próximos anos. Espero de verdade que eu tenha atingido esse objetivo, espero de verdade que eu tenha elucidado algumas dúvidas para você em relação a esses títulos do Tesouro IPCA mais 2032, te apresentei alguns riscos e de verdade, se eu
Te agreguei em alguma coisa hoje? Pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário se você está investindo no Tesouro IPCA mais 2032, ou se você está comprando outro título, ou se você não está investindo em renda fixa, está comprando só ação, só fundo imobiliário. Enfim, deixa um comentário aqui para mim, que a gente sempre vai trocando ideia. Foi um vídeo rápido, mas espero de verdade que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até mais!